Esse ano definitivamente é o ano dos podcasts. Essa mídia se popularizou demais esse ano. As principais plataformas de áudio, como por exemplo Spotify, aderiram à mídia dentro da sua plataforma. Grandes empresas de mídias, como a Globo, por exemplo, estão criando seus podcasts. Isso faz com que o interesse e o conhecimento sobre a mídia realmente cresça cada vez mais e mais. Então mais pessoas estão querendo criar também o seu podcast. Esse aqui já é o terceiro vídeo que eu falo sobre podcasts neste ano aqui no canal. Eu já fiz um tutorial completo mostrando como criar o seu podcast do zero lá no seu site, do modo mais, digamos, tradicional, instalando lá um plugin no seu WordPress para criar o seu feed. Não é difícil, é um vídeo bem completo que eu fiz mostrando todos os detalhes que você precisa para criar o seu podcast. Se você tem interesse por isso, vou deixar ele aqui no card para você assistir. Fiz um segundo vídeo também mostrando como gravar o seu podcast. Eu mostrei o processo que eu faço para gravar os meus podcasts, usando o Discord, usando o Craig para gravar o áudio com as trilhas separadas. Mostrei isso passo a passo lá também. Se você tiver interesse por esse vídeo, vou deixar ele linkado também aqui no card. Porém, mesmo que hoje o podcast seja uma mídia em que seja muito fácil de consumir, tá em qualquer plataforma de áudio hoje, muito simples, fazer um podcast da forma que eu mostrei lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre, não é uma coisa tão simples como, por exemplo, ter um canal no YouTube e postar um vídeo no YouTube, que é só você entrar lá, criar uma conta e postar. Tem alguns passos ainda um pouquinho mais complicados do que isso. Porém, existe uma ferramenta, um aplicativo que se chama Anchor. O Anchor é uma ferramenta que veio para resolver esse problema e fazer com que a criação de podcast seja tão simples quanto criar um vídeo no YouTube. Essa ferramenta foi recentemente comprada pelo Spotify, hoje ela faz parte do Spotify, mas ela não serve só para você postar seus podcasts no Spotify. Você pode postar em todas as plataformas através dela e é extremamente simples e é isso que eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá! Então estamos aqui já na tela do Anchor e nós vamos criar um podcast do zero aqui juntos e você vai ver como é uma coisa simples. Logo de cara tem a opção aqui de você logar com Facebook, com Google ou com Twitter. Eu já tenho uma conta com meu e-mail principal aqui no Anchor que eu criei para testar a ferramenta, mas eu vou logar aqui com uma outra conta Google que não está vinculada com o Anchor ainda. Então assim que você loga ele mostra isso aqui que é uma trilha do que você precisa fazer, que basicamente é criar o seu episódio e configurar o seu podcast. O restante aqui praticamente ele vai fazer sozinho e algumas coisas são opcionais. Antes de ir para essa parte aqui do criar o episódio, vamos aqui direto para o Go to Podcast Setup, que seria configurar o seu podcast. Então você vai colocar um nome para o seu podcast aqui. Eu vou colocar Ornitorrinco. Aqui é uma descrição, vou colocar podcast sobre ornitorrincos. Categoria, você escolhe uma aqui, isso aqui é importante para a pessoa encontrar o seu podcast, vou colocar improviso. E a linguagem, você escolhe aqui português, famoso Brazilian Portuguese. Beleza, continue. Aí você pode escolher uma foto aqui dos modelos que ele já tem pronto, subir uma imagem ou colocar uma aleatória. Eu vou colocar essa aqui, uma aleatória, só pra gente andar rápido aqui na configuração, mas o ideal é que você crie uma imagem e coloque bonitinho no seu podcast, normal. Aí aqui ele tá te ajudando a criar, né, a capa do seu podcast. Eu vou colocar uma fonte qualquer aqui. Isso aqui é bem pra, no seu caso, se você não tiver um Photoshop aí, você pode até desabilitar o texto aqui. Vou deixar só essa imagem aqui, depois eu troco isso aqui, só pra gente avançar rapidinho. E beleza, aqui ele já dá uma mensagem aqui, ó. Nós estamos enviando o seu podcast. Aqui ele está falando, isso vai fazer com que o seu podcast esteja disponível nas principais plataformas, incluindo o Apple Podcasts, e nós vamos te avisar assim que ele for aprovado em cada plataforma. Então você não precisa fazer aquele processo manual de mandar para o Spotify, mandar para o Apple Podcasts, mandar para cada uma delas. Ele vai fazer isso automaticamente, beleza? Então você clica aqui em Great Thanks. Ele cria um public site, né? Bem assim, se você não tem um site, você pode usar esse aqui para divulgar o seu podcast, ó. Então aqui a pessoa vai ter a opção de ouvir, os seus episódios vão ficar listados aqui. Aqui quando tiver nas plataformas vai ter o link para as plataformas, Spotify e as outras, para a pessoa clicar e ouvir o seu podcast. É uma pagininha pronta aqui para você divulgar. E aí a gente pode aqui criar o nosso primeiro episódio, isso que é interessante. Vamos lá, make your first episode, né? Vamos criar o nosso primeiro episódio. Lembrando que o Anchor, ele tem um aplicativo de celular e ele tem a versão de PC, né? A versão aqui no browser. Eu tô fazendo lá no browser para ficar mais fácil para você ver que é uma tela maior.
mas a versão do celular é basicamente a mesma coisa que eu tô mostrando aqui. Ela funciona tão bem quanto. Em alguns momentos vai ficar ordenado de forma diferente. Por exemplo, aqui no celular não vai ter espaço para colocar ele na horizontal. Isso aqui vai ser na vertical, mas é os mesmos botões, do mesmo jeito, com a mesma facilidade que eu tô fazendo aqui, você vai fazer lá no celular também. Então aqui, isso que é o legal. Se você gravar e editar o seu podcast no modo normal, que é gravando uma conversa ou sozinho aí no seu computador, editando, e depois ter o MP3 já pronto, você pode subir esse MP3 aqui direto. Só você clicar aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui o meu fone agora que eu preciso ouvir o que eu tô fazendo. Então tá aqui, ó. Clique para subir ou então arraste seu arquivo do áudio aqui. Aí, beleza. Aqui, nesse quadro, fica um preview do seu episódio e aqui são algumas ferramentas que ele oferece para você criar o seu episódio já aqui dentro. Então, eu tô aqui com o meu headset, eu vou gravar um episódio aqui para você ver como é fácil e simples. Você pode gravar direto aqui. Se você não tiver um headset com um fone muito bom, eu até aconselho que você faça mesmo no celular, porque o celular tem sim um microfone bom, beleza? Então vamos lá, vou gravar no primeiro episódio. Vou clicar aqui em Record, aí ele me dá a opção aqui de eu selecionar qual o microfone que ele vai usar. Vou deixar o padrão, que é o microfone aqui do meu headset mesmo. 3, 2, 1, gravando. Olá, esse aqui é o primeiro podcast do Ornitorrincocast. Esse episódio eu estou criando aqui junto com o pessoal do DS Tutoriais. Estou criando um tutorial nesse momento aqui para eles, mostrando como usar a ferramenta Anchor. Estamos fazendo junto aqui. Esse é o primeiro episódio, um episódio teste, e eu vou parar de gravar agora aqui porque eu não tenho mais o que falar. Aí você clica em Stop Recording. Beleza, tenho aqui a minha voz gravada. Deixa ele terminar de processar aqui, eu vou dar um play, ó. Olá, esse aqui é o primeiro podcast do Ornitorrinco. Beleza, né? Aí eu posso continuar gravando. Eu posso vir aqui em Record e gravar mais um áudio. Essa aqui é a segunda parte do nosso podcast. Estou mostrando outras opções da ferramenta Anchor. Para quem quiser gravar o seu episódio direto na ferramenta, ela é muito fácil e muito intuitiva. Você pode gravar no seu PC, no seu celular. É uma ótima ferramenta para quem quer criar o seu podcast de maneira fácil, rápido e sem complicações. Stop Recording. Então eu já tenho 2 segmentos aqui, ó. E aí você vai montar o seu episódio aqui. Se você fizer upload de música ou de outros áudios que já tá no seu computador, eles vão ficar listados aqui. E aí esses áudios que você gravou aqui vão ficar listados aqui também. Então enquanto eu não publicar um podcast, ele vai deixar tudo pré-salvo aqui para eu ir montando o meu episódio até eu finalizar ele, né? Então vamos lá. Essa aqui, ó, é a primeira parte do episódio, então eu clico e arrasto aqui. E essa aqui é a segunda parte do episódio, então eu clico e arrasto aqui. Beleza. Ele já montou aqui, ó, as duas partes, e se eu der play aqui, ó, ele vai dar um play só em cada segmento. Mas se eu der play aqui embaixo, ele dá play no episódio inteiro. Então, ó, veja, esse primeiro segmento tem 26 segundos, o segundo tem 21 segundos e o episódio inteiro tem 47 segundos. Aqui é o tempo do episódio completo. Então, vamos lá, vou dar um preview aqui, ó. Olá, esse aqui é o primeiro... Tá vendo aqui, ó? Essa parte que tá vermelhinha é o primeiro segmento. Se eu colocar aqui, ó, e dar um preview do nosso podcast, estou mostrando já é o segundo segmento. E o mais legal, você consegue colocar música de fundo e é muito fácil fazer isso. Ó, veja, se você clica aqui nesse ícone aqui, ó, Add Background Music. E aí ele vai te mostrar uma lista de músicas aqui divididas por categorias. Então, por exemplo, eu posso clicar no Alegre aqui, ó, e aí ele me dá algumas opções, ó. Então eu vou usar essa aqui, eu vou confirmar. Eu posso escolher aqui mais ou menos o volume que eu quero que ela fique de fundo. Então eu posso dar um preview aqui já com a música, mas eu vou deixar aqui o volume no meio e vou dar um apply. Veja que legal. Ele já carrega aqui, ó, o segmento duplicado aqui, ó, com a música de fundo. Então deixa ele terminar de processar aqui, que eu vou te mostrar como é que fica legal isso aqui. Ó, aqui, ó, é o segmento que eu gravei às 4h09, e aqui é o mesmo segmento com a música de fundo, ele fica com esse íconezinho aqui, ó. E aí, veja, eu vou dar play, olha que legal, ele coloca a música alta, aí ele dá um fade out, né, ele abaixa o som da música, entra a voz, e como você faria na edição mesmo, ele faz automaticamente aqui, olha que legal. Olá, esse aqui é o primeiro podcast do Ornitorrincocast. Esse episódio eu estou criando... Perfeito, vou colocar uma música de fundo agora na segunda música aqui, no segundo segmento. Deixa eu ver essa aqui. Legal, vou confirmar essa aqui mesmo, vou deixar o volume aqui no meio e dar um apply. Deixa ele processar, e aí, beleza, temos já 2 segmentos com música de fundo. E aí aqui vamos ver as outras opções aqui, ó. Aqui na opção mensagens, é uma opção que tem aqui nesse Anchor. Se a pessoa ouvir seu podcast pelo aplicativo do Anchor, tem a opção de você enviar uma mensagem de áudio como resposta. E aí essas mensagens ficam listadas aqui, e aí você pode fazer um episódio respondendo a comentários dos seus ouvintes. Então você arrasta aqui o comentário dele, depois arrasta a sua resposta e monta o episódio com perguntas e respostas. É bem legal essa opção. Aqui em Library é tudo que a gente tem, né? Todas as gravações, as músicas vão ficar listadas aqui. E aqui Transitions é uma coisa bem de rádio. Por exemplo, eu vou dar um play em uma transição aqui, ó. Essa clue de 2 segundos. Eu posso colocar uma transição dessa no meio
entre um segmento e outro. Vou colocar aqui, aí veja, eu vou dar play aqui no episódio, bem na parte entre um áudio e outro, e aí vai tocar essa transição. Olha como fica legal. A música, ela cresce, aí toca a transição, aí entra outra música alta, aí ela baixa e entra a minha voz. Tudo isso automaticamente. Veja que legal. Ó, vou colocar aqui bem na divisão para você ver. Essa aqui é a segunda parte do nosso podcast, estou mostrando outro... Perfeito! Você viu que perfeição? A gente não tocou em timeline de edição nenhuma, ele fez tudo sozinho pra gente. Então beleza, vamos supor que aqui eu finalizei meu episódio, ele tem 1 minuto e 5 segundos, o episódio tá pronto, vou dar um save episode aqui, né, salvar episódio, vou colocar o nome do episódio aqui, ó, Introdução aos ornitorrincos. Beleza. E aí eu vou copiar o mesmo texto aqui. Beleza. Aqui, ó. Eu posso colocar... Isso aqui é opcional, né? Se eu quiser numerar número de season é temporada e o número de episódio. Tipo de episódios, full, trailer ou bônus. Eu vou colocar como full. E aqui você deixa sempre como clean, a não ser que o seu episódio fale sobre conteúdos adultos, né? Beleza. Aqui você coloca uma imagem para o seu episódio. Se você não definir imagem nenhuma, ele vai permanecer com a capa do seu podcast. Então vamos fazer o seguinte, só para ficar bonitinho, eu vou clicar aqui em Save as Draft, né? Ou seja, salvar como rascunho. E aí ele não publica, mas ele deixa salvo aqui o meu podcast. Eu vou vir aqui no Settings, vou vir aqui no Google Imagens e vou pegar uma imagem de um ornitorrinco. Beleza, gostei dessa aqui, ó. Tá bonitinha já num fundo branco. Eu vou fazer o meu podcast ter essa capa aqui bonitona. Vou deixar o detalhe aqui na capa do ornitorrinco e vou dar um continue. Essa é a capa do meu podcast, sem texto. Update cover art. Beleza. Aí agora eu vou vir aqui em episódios. Tá aqui, ó, o meu episódio. Ele tá com um cadeadinho aqui, quer dizer que ele tá como rascunho. Vou clicar nele aqui, vou clicar no lapisinho para continuar editando ele. E aí aqui, ó, eu não vou colocar uma capa no episódio, mas tem a ver, né? O episódio é sobre ornitorrincos. O podcast tá com uma fotinha de ornitorrinco aqui. Beleza. E aí eu vou clicar aqui em Publish Now. E aí já era, postamos o nosso episódio, aqui tem os segmentos, aqui tem o episódio inteiro. E aí, quando eu venho aqui em Dashboard, ele me mostra aqui, ó, Ornitorrinco, podcast sobre ornitorrincos, available in 2 platforms. Aqui, ó, ele já está no próprio Anchor, né, normal, sempre vai estar no Anchor, e já está no Spotify. O Spotify, ele libera bem rápido. E aí aqui, ó, se eu venho em Dashboard, venho aqui no Public Site, já atualizou, ó, já tem o linkzinho aqui, ó, Listen on Spotify, já tem o meu primeiro episódio aqui gravado, ó, posso dar play nele aqui. Olá, esse aqui é o primeiro podcast do Ornitorrincocast. Beleza. Isso daqui, o legal é que tem a opção, esse share tem a opção aqui para você simplesmente compartilhar com alguém, mas tem a opção embed, se você quiser colocar esse playerzinho maneiro aqui no seu site, também é possível. E o legal é isso, ó, eu acabei de criar o podcast e ele já está no Spotify, ó. Quando eu clico aqui, ó, tá no Spotify bonitinho aqui já pra pessoa ouvir e em breve vai estar disponível em outras plataformas também e também no celular. Vou mostrar aqui no celular pra você, ó. Vou vir aqui no Spotify, buscar por Ornitorrinco. Tá aqui, ó. Já com a capinha que a gente colocou, já com o episódio aqui, ó. Introdução aos ornitorrincos. Tá aqui. O episódio que a gente acabou de criar, ó. Tá tocando aqui. Bonitinho nosso episódio. Fácil e simples demais. Aqui uma coisa legal de você fazer aqui nos settings é mudar esse nome aqui, ó. Eu vou colocar como Ornitorrinco, porque tava com o nome do e-mail, né, que eu criei. Aí, ó, looks good, beleza, ninguém usou esse nome ainda. Vou dar um save. A URL Ornitorrinco está salva para mim. Vou mostrar aqui para você agora rapidinho o Anchor no celular. Eu criei um podcast aqui com o nome de Tomelito, só para como teste mesmo, quando eu instalei esse aplicativo pela primeira vez. E tá aqui. É a mesma coisa, ó, se eu vir aqui em seu podcast, né, tá as informações do meu podcast, quantos plays teve, os episódios que eu postei, aqui algumas opções, ó, status da distribuição, esse aqui que eu já criei alguns dias atrás, ó, ele já tá no Spotify, no Google Podcasts e em alguns outros, beleza. Aí aqui em ferramentas, se eu clicar em mais aqui, ó, tem as mesmas ferramentas, ó, que tem lá, no PC tem aqui, ó, se eu clicar em New Episode, tem aqui Record, mensagem, biblioteca e transições, aqui tem a mesma coisa, mensagens de voz, gravação
gravação, aqui ó, biblioteca, intervalos, né, transições, aqui o aplicativo está em português, sons, músicas, dá até para eu puxar músicas aqui do meu Spotify Premium, e ainda tem essa opção aqui de Discover para você ouvir alguns podcasts do Anchor, tem alguns episódios aqui tutoriais, é bem legal, eu ouvi todos aqui, tem algumas dicas sobre podcasts, são em inglês, se você fala inglês é interessante você ouvir que tem umas dicas bem legais, mas é isso. É uma opção extremamente simples de você criar o seu podcast. É excelente porque o Anchor faz com que ter um podcast hoje seja tão simples quanto ter um canal no YouTube e talvez ainda mais simples porque ele ainda tem essa ferramenta aqui de você criar o seu episódio direto nele, aqui no site. Então assim, se você queria ter um podcast, agora não tem mais desculpas. Se antes você falava, putz, não tenho site, não manjo de WordPress, hoje não tem mais o que dizer. O Anchor tá aqui, fácil, simples e intuitivo para você usar. Beleza? Então é isso, você viu como a ferramenta Anchor é extremamente simples de usar, tanto no PC quanto no computador. Configura o seu podcast lá em poucos cliques, você grava o seu podcast, edita ele lá super simples, direto pelo aplicativo mesmo, e ele já distribui para todas as plataformas. Mais simples do que isso não existe mesmo, é muito simples mesmo hoje você ter o seu podcast usando o Anchor. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos aqui do 10 Tutoriais, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Se você quiser, você também pode receber os novos conteúdos por e-mail, é só você se inscrever aqui na news que tá na descrição. Eu faço conteúdos, tutoriais de Photoshop, tudo sobre design gráfico, edição de vídeo e também essas partes aqui de marketing digital e produção de conteúdo, beleza? Tem bastante coisa já aqui no 10 Tutoriais, tenho certeza que muitas vão ser do seu interesse. Você pode começar por esse vídeo que tá aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Valeu, abraço!